Bom dia, boa tarde. Então, estamos na construção, né, do como sabemos que aprendemos. Nós temos Uhum, falado sobre como sabemos que aprendemos, então nós falamos sobre várias questões correlacionadas à comunidade de aprendizagem, inovação e humanização, num sentido de falar sobre testes, possibilidade de fazer um portfólio que seja de evidência de aprendizagem para ter essa demonstração em comunidade de aprendizagem, falamos sobre currículos, falamos sobre formação de professores, critérios de avaliação, indicadores, e na última reunião estivemos falando sobre essa construção de um currículo e como ter esse currículo que ele seja de fato da prática humanizadora, de fato de prática de comunidade de aprendizagem, como nós podemos demonstrar e evidenciar essa construção desse currículo. Porque é uma grande dificuldade, por exemplo, a nível tradicional da escola, né, ou da aprendizagem, demonstrar a evidência e mostrar que ela tem, de fato, validação, porque normalmente não percebem essa construção das dimensões que a aprendizagem tem. Então, nós estávamos conversando sobre essa questão. Hoje, o Luiz falou que não conseguiria participar, ele já tinha informado, algumas pessoas falaram que teriam dificuldade de participar. Mas, então, repassando, amigos, é o que nós estamos conversando agora, dialogando e vendo uma forma de encontrar como que nós podemos trazer essa validação para como sabemos que aprendemos, né, nessa visão de currículo também. uhum. Eu observo que tem gente nova aqui, não é? O que é ótimo, uma nova geração. A Tina é nova, mas é antiga nestas coisas, não é? Eu não sei onde vive a Priscila, o César, o Mateus, a Marina ou a Silvana. Se quisessem dizer onde vivem, porque é importante saber qual é o território em que atuam, de uma forma breve. E depois conversaríamos então como é que sabemos que aprendemos. Não é? Uma bela pergunta. Olha a Paula, ora viva. Bom, parece que ninguém quer falar. Eu posso fazer uma. Eles Sim. estão falando aqui no chat. O Matheus falou Belo Horizonte, a Marina falou Palmas, Tocantins. Hum. Vivi em Belo Horizonte 4 anos. É. Tocantins também estive por lá, claro. Estive. Bom, vão conversando. Eu posso fazer uma ligeira introdução ao tema, ou se a Tina quiser fazê-la também. Tu. Como é que sabemos que aprendemos? É muito importante este tipo de debate, de conversa, de diálogo. E me surpreendo com o facto destes assuntos não serem objeto das aulas de formação inicial ou continuada. Para mim é um mistério o que é que as faculdades de pedagogia andam a fazer. Porque falar aos alunos do Piaget e de Vygotsky não tem qualquer relação com a prática e o jovem professor vai para a sala de aula e o Piaget não está lá e o Vygotsky já fugiu, não é? Porque não há qualquer ligação e sobretudo em áreas como esta. Como é que sabemos que aprendemos? O que é avaliar? O que é avaliação? Alguém quer começar? Eu falo muito, portanto eu pergunto se alguém quer falar. Se não quiser, eu faço uma ligeira introdução. Quem quiser, carrega na mãozinha, não é, Zizi? E fará a sua intervenção. Então, 5 minutinhos. E depois espero que conversemos, para não estar aqui este velhinho a palrar. Avaliação. Olá, Rogério, viva. Avaliação, logo à partida, por haver muita confusão, avaliação não é classificação. São coisas completamente diferentes. A definição da avaliação, que está na lei, nos diz que a avaliação é formativa, contínua e sistemática. Como é que nós sabemos que aprendemos? Aprendemos através de evidências. Numa avaliação formativa, contínua e sistemática.
A aplicação de prova não prova, não diz o que nós sabemos que aprendemos. E não diz porque ela não é formativa, embora a avaliação deva ser formativa, ela não é formativa, ela é seletiva. Ela não é contínua, é periódica e não é sistemática porque incide numa parcela de conhecimento, numa disciplina. Portanto, estamos entendidos e, mutatis mutandis, as escolas que aplicam prova estão fora da lei. Ok, então vamos lá. Como é que sabemos que aprendemos? Eu, quando faço estas afirmações, eu faço-as fraternalmente, mas provocatoriamente. É preciso incomodar os acomodados. É preciso. Ainda hoje é preciso, como era preciso há 50 e tal anos. Isto que eu disse agora, que quem aplica a prova está fora da lei, eu disse o mesmo há 52 anos. Há 52 anos. E escrevi. Tenho provas disso. Mas parece que o Ministério Público está cego e surdo e os legisladores produzem leis para não serem cumpridas. Eu costumo dizer que no Brasil, o Brasil tem mais de 1 milhão de leis. É o país do mundo que tem mais leis, é o Brasil. E parece que a única lei que se cumpre é a lei da gravidade, porque não vejo, sobretudo no campo da educação, que sejam cumpridas, não é? Quando se fala, por exemplo, em tempo integral não são 200 dias, não é isso que está na lei, não é. Quando se fala, bom, voltando à questão da avaliação. Naquela escolinha onde eu andei 30 anos, na Escola da Ponte, a avaliação acontecia quando o jovem ou a criança manifestavam vontade de se avaliar. Ok? Portanto, não havia uma avaliação simultânea de várias pessoas, havia a manifestação de um saber. E quando eles manifestavam o saber, naquilo que se chamava na Ponte, nas comunicações, eles apresentavam no dispositivo eu já sei e posso ajudar aquilo que eles tinham aprendido. E quem quisesse escutar, era o tempo em que não havia PowerPoint nem nada disso, quem quisesse escutar e junto ao quadro negro ver algumas coisas, ou um retroprojetor, participaria. Ou seja, essa criança ou esse jovem tinha passado por um processo de pesquisa a partir de um objetivo, a partir de um roteiro de estudo e, ao longo da pesquisa, ao longo do processo de recolha de informação, ele foi transformando a informação em conhecimento. E quando chega ao ponto de obter conhecimento, ele manifesta a vontade de partilhar esse conhecimento. Quando eu sinto que já sei, eu partilho aquilo que eu sei. E quando se partilha o saber colocado numa ação, é isso, como eu já disse milhares de vezes, se dá o nome de competência. É a apresentação de uma evidência de aprendizagem colocada em prática, ou seja, numa praxis. Isso é avaliação. O resto é perda de tempo e, pior do que isso, por vezes, penalização do aluno. Se lerem as minhas cartinhas que estão no Instagram, há uma sequência de cartas em que eu contesto totalmente uma reprovação de uma criança. Essa escola não sabe o que faz quando reprova. Não sabe. Não tem elementos. Mas faz. Mas reprova. Ou retém, que agora é um eufemismo. Retém. Ai, meu Deus. Bom. Então, meus amigos, minhas amigas, disse que eram 5 minutos, já lá vão 5 minutos. Penso que já provoquei o suficiente para que haja uma conversa. E agora me retiro, escutando-os. Tina. Zé, quer que conte uma historinha? Com certeza, Tina, vamos lá. Vamos lá. Deixa-me só dizer-te uma coisa, Tina. A partir da próxima semana vamos voltar a Mogi. Pronto, depois eu falo contigo. Ok? Legal, Zé.
há muitos anos atrás, eu fui convidada por uma dinâmica numa determinada escola, e aí, no meio da dinâmica, assim, ninguém da escola me conhecia e nem quem estava dando a dinâmica, eles me chamaram só para eu participar. E era uma dinâmica bem interessante, né? E aí, lá pelas tantas, colocaram a gente numa mesa. Essa mesa tinham crianças do Fundamental 2, dos anos iniciais do Fundamental 2. Tinham professores que eu não sabia quem eram, né? Adultos, vamos chamar assim. Tinham adultos que eu não sabia quem eram. E eu estava lá no meio, e a dinâmica era a construção de uma educação do futuro, né? Uma escola do futuro. Eu sei que a gente não gosta desse termo, né? Mas a dinâmica para brincar com as crianças foi colocada alguma coisa do espaço, astronauta, e esse astronauta ficou um tempo fora, e quando ele voltasse para o Brasil, a gente ia ter que contar como é que era a escola, um futuro próximo, dali 1 ano ou 2, como é que seria essa escola. E aí, lá pelas tantas, a gente tinha que colocar no post-it e um papel de flipchart bem grande, de um lado o que ia ter nessa escola, do outro lado o que não teria mais nessa escola. Eu catei um post-it bem grande, laranja, escrevi bem grande, prova. E aí, antes, assim, orientado, né, antes da gente colar o que a gente tinha escrito no post-it, a gente tinha que falar se aquilo teria ou não teria. E aí eu escrevi bem grande prova, e aí eu fui colar o prova do lado no flipchart do não vai ter. Né? Então, não vai ter prova nessa escola. E eu sei que quando eu escrevi no papelzinho e fui colar, né, eu mostrei para todos, eu falei, prova, não vai ter prova. As crianças brilharam os olhos, deviam ser umas 8 crianças. Né? Elas brilharam os olhos, mas ficaram meio contidas, sabe? Tipo, né? E eu, não vai ter prova. Aí, no que eu fui estender o braço para colar, tinha um moço do meu lado esquerdo. Ele ficou tão indignado que ele começou ele se exaltou ali. Ele, como não? Tem que ter prova, tem que ter prova. Eu nem sabia quem era ele, mas assim, tipo, eu brincando ali, né? Eu curto brincar. E aí eu mostrava o papel para ele e falava, prova, não vai ter prova. E aí eu fui estender o braço. Gente, sem brincadeira, aquele homem pôs a mão na frente da minha mão para eu não conseguir colar. E aí eu brincava de ir por cima, ele levantava a mão, eu ia por baixo, ele abaixava a mão. Eu falava, meu Deus, né? Ele tá ferindo muito ele não ter prova nessa escola. E aí ele percebeu que eu não ia parar, porque ele estava colocando a mão na frente, eu fui, colei prova. Quando eu consegui colar o papel do lado do que não teria, as crianças... E o professor aqui assim, vermelho, bufando, como não, como não? Aí eu olhei para as crianças, eu falei, ok. Como que vocês vão mostrar para os seus professores que vocês aprenderam se não vai ter prova? Aí, assim, acho que foram uns 10 segundos de um brainstorming intenso entre as crianças. E aí elas começaram, foi interessante que a primeira resposta que elas deram, né, como que eles iriam mostrar para os professores que eles teriam aprendido, foi falando. Né? Então, eles falaram lá, falando, mostrando, expondo, desenhando, jogando um joguinho, construindo um joguinho, fazendo um jogral, fazendo uma feira, fazendo um cartaz, expondo. E eles foram falando tanta coisa. E eu falei assim, meu Deus, quanta alternativa, né? As crianças veem tantas alternativas de como mostrar para aqueles adultos que estão ao redor deles de que eles aprenderam, e falar foi a primeira alternativa. Quer dizer, como que você diz que você aprendeu? Aprendendo. E aí a gente entende, né, como esse sistema educacional está tão adoecido. Né? É um sistema que tem o foco no que se é ensinado, sem a preocupação de como as crianças aprendem, ou de como aquela criança aprende, e como aquela outra que está sentada do lado aprende de um jeito diferente, né?
onde a prova de que a criança aprendeu é uma prova que só testa a memória de curto prazo. E aí eu trago aqui Rubem Alves, né? Rubem Alves dizia que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu serviço. E o próprio Rubem, ele falava, seria interessante que as crianças fizessem uma prova 2 anos depois dessa aula desse professor aí que está expondo o conteúdo. Vamos ver o que essa criança aprendeu, porque o que fica é o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu serviço. Então, a prova, ela ainda é um instrumento que traz à tona o que há de pior no sistema educacional, que é o não aprender e o aprender a burlar o sistema. Porque se o importante é a nota da prova, não importa o processo. Se eu colar e tirar nota, eu venci, eu consegui, eu conquistei. Se o resultado final é nota e não aprendizagem, eu posso ver outros meios de conseguir nota sem aprender. E é isso que a gente está vendo, um desastre educacional de crianças que têm nota, mas que não têm aprendizado. E isso, cada vez mais, as coisas vão crescendo. E essa bola de neve, né, ela chegou nas universidades no início dos anos 2000, né, dessas crianças, adolescentes e jovens que não aprendem, chegam à universidade sem aprender, e por tudo que aconteceu entre 2000 e pouquinho, né, para frente, elas também ganhavam o diploma universitário sem aprender, né, porque aí a coisa se estendeu até a universidade, e hoje não, né, há mais de, sei lá, uns 20 anos, a gente tem pessoas diplomadas que são semi-analfabetos, né, é complicado, mas assim, como que a gente diz que aprendeu, eu acho que a melhor coisa a se fazer é perguntar para a criança como que você vai mostrar para os outros, para os seus colegas, para os seus familiares, para os outros que você aprendeu. Né? E aí, eu me incendi para caramba, né? Nem sei há quanto tempo, Zizi, quanto tempo eu estou falando aí. Eu acho interessante que o que voltando no Rubem Alves, né? Eu aprendi daquilo que fica depois do crescimento, você fez o seu trabalho, e para mostrar a inutilidade da prova, eu pergunto para vocês, quantos de vocês fizeram prova, essa prova que dá nota, né? Prova de escola, para provar para alguém que você sabia dar lacinho no cadarço do tênis, né? E que nota você tirou, em que ano foi isso, e aí a minha pergunta é, você sabe dar lacinho de cadarço até hoje? Talvez porque você não fez prova e não tirou nota. Só uma provocação. Bom, enquanto alguém não se manifesta, só mais uma observação. A prova pode funcionar como instrumento de avaliação. Pode. Mas é o instrumento mais falível que existe. Eu tenho um elenco de 12 instrumentos de avaliação para além da prova. E que são bem mais fidedignos. Mas, por exemplo, se for um teste de avaliação criterial, não normativo, mas criterial, eu sei quais são os itens que o aluno acerta, que o aluno falha, e com essa avaliação criterial eu poderei fazer aquilo que é o retorno. Ou seja, eu identifico, isto está escrito nos livros, não vou falar, identifico a dificuldade, a necessidade de, então, esse teste, essa prova me dá informação sobre aquilo que o aluno precisa de ajuda a aprender. Também o teste que já falei aqui, dos itens escolhidos pelos alunos. Os alunos escolhem uma determinada temática, um determinado conjunto de conceitos, estudam e fazem um teste para os outros jovens. Mas não é um teste de dar negativa, é um teste de jogo. Ou então,
E aí também utilizava, eram 3 possibilidades de teste de prova que nós utilizávamos, para além das outros 12 instrumentos de avaliação. E era a avaliação aferida. Portanto, de uma aferição é fazer um corte numa determinada idade de alunos, não de nível, mas de idade, e aplicar um teste como aquele que é a Prova Brasil ou a Prova da Aferição Nacional em Portugal, aplicar para ver em que ponto é que a média dos alunos, embora isso não sirva para nada, está em termos de rendimento escolar. São as únicas hipóteses que eu ponho de utilização de prova, mas praticar prova para saber o que é que o aluno sabe na forma como ela é feita é perder tempo e enganar as pessoas. Eu sei que isto é violento para muita gente, eu sei, não para nós, mas para outros, mas quando eu falo isto nos congressos, né, as pessoas ficam caladas. Aliás, há uma pergunta que eu faço nos congressos e que me choca muito o silêncio. Eu pergunto a 100, a 1000, a 2000, a 10.000, como é que trabalham? E as pessoas todas dizem, damos aula numa sala de aula, ok. E a pergunta seguinte é, dando aula ensinam todos? Não, ninguém ensina. Depois eu pergunto, a terceira pergunta é fatal. E vão continuar a fazer isso? Sabendo que não ensinam? Pois é. Ouviram falar de corrupção moral? Chegamos a este ponto. Não há retorno. Não há. Na avaliação, como no resto, mas agora está aqui a palavra autorizada do amigo Rogério e eu vou-me meter para um silêncio skills. Bom dia, Pachecos e colegas. Estou eu aqui. Estou em dívida porque acabei de traduzir o texto do Colégio Clísteres, mas deu um probleminha aqui que eu não pude enviar. Se bem que é um texto que se refere ao que é hoje o nosso Fundamental 2. O colégio na França é nosso antigo ginásio, tá certo? Então, nós temos um problema muito sério de mudança da escola primária, da escola secundária, ginasial e colegial, enfim. É toda a educação básica que precisa, e os problemas se colocam diferentemente em cada momento, em cada nível. Mas veja, eu estava escutando, Tina o nome? Tina? TI? Sim, sim. Eu fiquei muito curioso, Tina. Gostaria de saber, bom, como é que você tem feito? Essa é uma dimensão. Mas há 2 coisas que são importantes que eu venho acompanhando na minha reflexão. A reação desse professor. Mas é isso. Veja, quando a gente pega a Ratio Studiorum dos jesuítas de 1599, as regras do exame estão lá. Rigorosíssimo. E essa foi uma questão fundamental. Então, essa escola fracassou. Aí o Comênios, há 400 anos, em 1620, 1630, propõe um método infalível para resolver aquele problema. E ele vai acabar numa proposta mecanicista, entendeu? Terrível. Tudo certinho. É o capítulo 32. Entende? Então, essa é uma tradição terrível. Isso é o que eu chamo de... As pessoas falam em sistema, mas é a instituição. Isso é muito forte. Então, o grande problema é como é que a gente muda essa instituição, porque ela está em todo lugar. Nenhuma diretora de escola, nenhum professor, nenhum diretor é punido porque reprova 30%, 40%, 50%. Mas se ele perde um grampeador, entendeu? Ele não vai aposentar e tem que, entendeu? Então, isso é da natureza. Então, eu estou lembrando aqui, não esqueço nunca,
o exame final que eu prestei em 1952, no grupo escolar onde eu estudei. Gente, o ritual, a professora distribuía aquela folha, aquele papel almaço, tudo carimbado, um controle terrível. A gente ficava numa tensão, eu lembro daquilo. Moral da história, no primeiro ano, eram 2 turmas de crianças. No 4º ano, nós ficamos em 6. 6. Ou seja, 2 turmas devia ser no mínimo 30 a 40 crianças, sobraram 6. Né? Então, esse sistema ele é realmente perverso. E ele é desumano. O pior é que isso se naturalizou, entendeu? Isso é vivido como o natural. Então, a minha grande questão que eu estudo desde, especialmente que entrei na universidade como professor, né? Quais são as possíveis estratégias de sensibilização dos colegas para uma outra postura? Então, são 2 planos, a meu ver, importantes. Essa sensibilização e, ao mesmo tempo, a disponibilização de alternativas, entendeu? Como é que se pode fazer? Por isso que é importante essas trocas, como é que as pessoas vêm fazendo, entendeu? Para que as pessoas descubram que há outras maneiras mais eficientes, sobretudo nos anos iniciais. Amigos, você tem o Diego com a mão levantada, mas você gostaria de falar primeiro ou repassa para o Diego? Não? Diego? Diego? Olá. Bom dia ainda, né? Pessoal, eu estava ouvindo e aí eu lembrei de uma questão que eu vivi ano passado na escola pública, no caso na escola municipal aqui no interior de Pernambuco. E eu lembrei também de uma leitura que eu fiz, aí eu acho que conecta um pouco com o que o professor Rogério falou e algumas pessoas tinham falado, acho que a Tina falou também, sobre, por exemplo, a dificuldade que nós que estamos iniciando esse processo e repetindo muitas vezes o processo, muitas vezes até entender onde é que a gente está errando, como a gente precisa de algumas referências, e aí eu acho que o professor Pacheco sempre fala disso, né, que a gente tem que estar estudando e entendendo a teoria que sustenta a nossa prática e construindo a nossa própria teoria também, né, que a gente não consegue ler um livro teórico e simplesmente absorver 100% do que está ali. A gente transforma na linguagem que a gente constrói, enfim, com a nossa sensibilidade na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí eu estava lendo um senhor que é da arquitetura, né, chama Christopher Alexander, e ele fala de uma linguagem de padrões vivos. Né? Ele fala de uma construção de uma linguagem de padrões vivos. Justamente, são padrões que se repetem, mas eles são vivos porque eles sempre produzem diferenças, né? Quando eles, na repetição, já que eles se repetem, mas em contextos diferentes, eles produzem a diferença, a singularidade, né? E aí, eu, lembrando dessa leitura, associando a essa construção da Escola da Ponte, né, que é uma linguagem de padrões vivos, porque eles vão se comportar de diferentes maneiras em cada uma das realidades em que eles forem aplicados ou que eles nascerem ali com as pessoas que estão lá. Uma coisa que ele fala nesse livro que eu acho interessante, assim, mais a nível teórico, né, é que a gente precisa tornar esses padrões acessíveis a qualquer pessoa, não só a especialistas, né, ou pessoas da universidade, acadêmicos, enfim. Né? E aí ele fala que a maneira de fazer isso é mostrar que problema esse padrão está resolvendo, né? Qual o problema que se repete naquele contexto, naquele sistema de forças ali que se repete no cotidiano da escola ali comigo e com os estudantes, ou comigo e com meus colegas, naquela situação. Que solução esse padrão vai trazer, né? Que solução esse padrão vai trazer, mas é uma solução que ela é única e singular, ou seja, cada um vai construir essa solução
no seu espaço, no seu contexto, né? E eu acho que é muito do que a gente vem falando aqui. Só que, para mim, muitas vezes, esses dispositivos, por exemplo, tutoria, o núcleo de projeto, outro, valores, princípios, né? Acordos de convivência. Muitas vezes eu vejo esses exemplos que são trazidos como muito potentes e tal, só que, assim, nesse espaço aqui, muitas vezes não ficam na gente, a gente não tem como revisitar, a gente não tem como mergulhar novamente nisso, e muitas vezes esse processo, por uma falha individual mesmo, minha ou enfim, de quem passa por isso, a gente não consegue acessar isso, entender qual o problema que aquilo resolve, né? Qual o contexto em que aquilo é necessário, né? Porque até para você, por exemplo, nessa questão que o Rogério trouxe, comunicar às pessoas para que aquilo serve, por que aquilo é importante, né? Convencer mesmo assim as pessoas, né? Que eu acho que talvez seja o passo essencial é formar o núcleo. E eu acho que é o passo mais difícil. Os outros passos, eu acredito que se a gente está envolvido com aquelas pessoas e vai acontecer, pode demorar 10, 20, 30 anos. Mas formar o núcleo, eu acho que é o mais difícil, e às vezes a gente não consegue expressar isso, porque fica muito abstrato para quem não viveu todo o processo, como o professor Pacheco viveu, enfim, muitos de vocês aqui já viveram esse processo. E para a gente que está começando, às vezes é difícil. Então, é uma reflexão sobre isso. Assim, será que a gente não poderia construir de maneira assim acessível, né? Entendendo essa situação assim, em que contexto esse dispositivo se aplica, esse passo se aplica, né? Qual o problema que ele resolve? De modo genérico, óbvio, porque, enfim, as realidades são únicas, né? Mas como uma referência mínima ali para a gente entender como acessar esse conhecimento no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não tem como acessar essa rede que está aqui hoje reunida e tal. E qual a solução, né, que esse dispositivo, por exemplo, ele propõe? Enfim, é apenas uma ideia que eu trouxe, lembrando dessa associação entre esse arquiteto que fazia isso, e tem um livro, inclusive, chamado Linguagem de Padrões, que ele pega padrões da arquitetura desde questões de nível político, para criar uma cidade no nível político, até questões muito pragmáticas de elementos de um quarto, que teriam num quarto, em que aquele quarto teria suas forças equilibradas e as pessoas se sentiriam bem ali. E engraçado que, só para finalizar, o que ele fala que é decisivo para encontrar esses padrões vivos é quando você está num ambiente e ali naquele que está acontecendo naquele ambiente você se sente bem. Né? Você não se sente oprimido, você não se sente triste ou enfim, esvaziado ali. Você se sente pleno, íntegro e bem. O critério que ele traz é esse, né? Por incrível que pareça, ele até fica um pouco abstrato de falar no livro, mas é muito interessante. Era mais só fazer essa reflexão. Ok. Então te agradeço, Diego, esta contribuição para um debate, mas devo fazer algumas observações. Primeiro, concordo contigo que o mais difícil é fazer um núcleo de projeto, mas não é. Porque para fazer o núcleo de projeto é preciso que tu queiras fazer o núcleo de projeto. Ou seja, o primeiro obstáculo és tu, sou eu, é cada um de nós. Não vamos dizer, fulano não quer, não tem tempo. Não. Se um não quer, o outro quer. Tu evocaste um arquiteto, eu poderia evocar sociólogos, como Bourdieu, como Passeron, poderia evocar filósofos da educação, como Agostinho, poderia evocar antropólogos da educação, como Darcy, poderia evocar, uma miríade de autores, mas quando eu começo a ouvir naquelas palestras de PowerPoint e CUSP, os teóricos a falar, eu sinto uma náusea que já não consigo controlar. Eu saio respeitosamente do lugar. Estou farto da sensibilização, não quero convencer ninguém, e muito menos palrar coisas que eu leio nos livros. Então, quando eu chego e pergunto o que é que querem
saber, é porque eu dou uma oportunidade a toda aquela gente de ser professor, de não ser um dador de aula. E ser professor consiste, no meu caso, num construto que fomos construindo, ao longo de 50 anos, que provou que é possível mudar, que provou que é possível inovar. Então, Diego, para que fiques tranquilo, eu não tenho que explicar para que é que serve um roteiro de estudo, não tenho nada que explicar para que é que serve um currículo tridimensional, eu não tenho nada que explicar para que é que servem os acordes de convivência, eu não tenho nada que explicar. Tentar explicar a uma pessoa isso, a considerar o outro mente capto. Ele que vai ler. Quando me perguntam, olha, o que é que a Montessori diz? Assim, vá ler a Montessori. Eu não sou papagaio. Eu não sou teoricista. Eu estou no chão de escola. Então, Diego, eu vou dirigir-vos a todos vós, que sois neste momento 11, vou dar-vos um presente que está nas mãos da minha amiga Zizi. Um presente que é a oportunidade de participar num processo formativo que vai não repetir, mas vai reproduzir um processo de 50 anos em 3 meses. E quem participar neste processo, quando chegar a maio ou junho, está apto a responder a essas perguntas, porque está apto a trabalhar como na Escola da Ponte. E a Escola da Ponte, que eu saiba, é uma escola pública. Que eu saiba, está dentro da lei. Que eu saiba, tem fundamentação científica. E, portanto, por que não tu, Diego, ou outros, fazerem o mesmo? E chegando a junho, já com essa competência de trabalho como na Escola da Ponte, podereis partir para a aventura da inovação. Porque uma coisa é mudança, outra coisa é inovação. Aquilo que aconteceu na Ponte foi inovação. Mas reproduzir ou adaptar essa inovação é mudança, não é inovação. Já foi feito. Eu lembro de ter falado com um norte-americano que inventou o flipped room, aula invertida, ou o que é, sei lá, uma porcaria qualquer. E ele me dizia que tinha inventado aquilo. Eu disse ao meu filho, desculpa lá, tu inventaste ou reinventaste. Porque isso foi feito há 100 anos por Freinet, homem, e Freinet, mulher, a Elísio Celestano. Então, os teoricistas têm esta característica. De vez em quando aderem a uma moda, ou a educação integral, ou socioemocional, ou aí que os partam, e andam um mês, um ano, a palrar nos congressos sobre o assunto que está nos livros. Só falta pôr em prática. E eles não sabem. Eles não sabem. São os mais perniciosos obstáculos. São os áulicos. Vamos adiante. Diego, estás convidado. Eu peço à Zizi que envie, em particular para estas pessoas, para aquelas que ainda não receberam, claro, o convite para integrar uma associação. Essa associação vai ter mais ou menos 100 pessoas, não pagam nada e vão acompanhar o processo de criação, escutai bem, o processo de criação da primeira comunidade de aprendizagem do mundo. Eu não faço por menos, do mundo. Com base nas propostas de Ramon Flecha, Lauro de Oliveira Lima e muitos outros. Ok? Então eu ofereço gratuitamente. Agora, não quero é voltar a ouvir dizer que não. Ou querem ou não querem. Ou aceitam a oferta ou não me chateiem mais, por favor. Porque eu estou farto de teorizações, estou farto de mas. Não há mas. Há uma decisão ética. Se do modo como eu trabalho não ensino todos, eu não posso continuar a trabalhar desse modo. É isto. Eu sou sindicalista, dirigente sindical. Ok? Eu defendo os professores. E, portanto, lhes ofereço
E como eu te conheço bem, Diego, desde há muito, e confio em ti, então eu peço à Zizi que envie a estes 10 jovens, que eu penso que não mandei ao Rogério, mandei à Tina, mandei à Tina. Mas aos restantes não mandei. Se poderás enviar aquele formulário, não gosto que me digam forma. A forma é lá nos Estados Unidos. É deletar, não é deletar, é apagar. Eu quando ouço essas palavrinhas anglo-saxãs, eu tremo, porque vamos lá ver. Bom, mas eu percebo. Forma. Bom. Ok. Então, fazes-me esse favor, Zizi. Tu tens os contactos de todos? Amigo Zé, eu tô colocando aqui no chat, quem quiser se inscrever, utiliza, eu não tenho contato de todos, tá? Mas aqui tá aqui no form, é só vocês pegarem aqui, formulário. Então, neste momento solene, vós tendes a oportunidade de passar do mas ao faço. Se conseguires vencer os medos, eu vos acompanharei até junho e aprenderei convosco. Se não entrardes, se não aceitardes esta oferta, como eu costumo dizer, que Deus tenha piedade das vossas almas. E vamos ouvir o Mateus. Sou muito malandro. Aproveitando o gancho aí do tema de criação, né, criação de comunidade de aprendizagem e tal, eu estou na seguinte situação: eu trabalho numa ONG, numa favela, e eles têm um projeto lá, chama assim, projeto. Ah, vai ter projeto? É o projeto. Aí, eu entrei lá em setembro do ano passado, final do ano passado, eu comecei a tentar aplicar algumas coisas do tipo círculo de estudos, encontrar o interesse dos alunos e, a partir desse interesse, estimular e elaborar o roteiro de estudo. E aí eu tentei, aí surgiram alguns temas, tipo interesse em desenhar, interesse em cortar cabelo, interesse em investimento, tipo mercado de ações, por aí, assim, tá? E lá eu trabalho no contraturno da escola. De manhã eu pego crianças, de tarde eu pego adolescentes. E tem um problema que eu estou sozinho nessa aí, até então. Então, tipo, sozinho assim, pedagogicamente falando, lá na linha de frente, lá eu estou sozinho. Sou eu que ocupo o espaço lá. Questão de planejamento, de atividade e tal. Então, eu estou com algumas dificuldades, assim. Por trás, tem um suporte. Tem uma pedagoga, só que ela está mais focada numa creche, que faz parte do grupo onde eu trabalho. Né? Uma creche que atende 0 a 2 anos. Enfim, voltando para o tema da criação. Eu queria, assim, sei lá, ouvir alguma coisa aí sobre soluções para o seguinte problema. Estimulei ali, não foi para frente. Acabou. Não, a coisa se perde. 2, a curiosidade meio que já se perdeu ali. Tipo assim, os jovens, principalmente os da tarde, os jovens chegam e eles vão mexer no celular. Eles, assim, apesar de muito já ter sido conversado, não existe um estímulo ali, tipo assim, vamos estudar, vamos fazer tal coisa, vamos aprender tal coisa. Então, eu queria escutar, sei lá, se isso lembra alguma coisa aí a vocês que já estão nesse caminho. É isso aí. Muito obrigado, Mateus. Tu lidaste com meia dúzia de obstáculos que não conseguiste ultrapassar ainda. Eu estou a escrever agora, está a acabar, um livro que se chama Obstáculos e Possibilidades. Então eu falo de 7 grandes grupos de obstáculos
e vou-te dizer onde é que tu encontraste os obstáculos. O primeiro obstáculo é quando tu dizes, eu tentei, estou sozinho. Não podes. Tentar sozinho é um suicídio. Ou um suicídio teu ou do projeto. Porque ninguém faz nada sozinho. Um projeto humano é um projeto coletivo. Já sei que vai dizer, pois, mas só eu é que estou lá. Pois está, mas então arranja mais alguém. Eu, quando cheguei à ponta, há 50 anos, não tinha nenhum professor que quisesse trabalhar comigo, mas houve 4 pais que quiseram, então eu fui com os pais. Segundo grande obstáculo, tu tens uma pedagoga contigo, é um problema sério. Ter uma pedagoga é muito chato, porque, coitadinha, não é? Ela deve estar completamente controlada, não é? Mental, intelectualmente controlada por aquilo que fizeram dela, coitadinha, que é pedagoga. Eu costumo dizer que eu nunca fiz pedagogia e isso me salvou. Me salvou. Porque talvez não era, se eu tivesse passado para pedagogia, eu fui para a educação como engenheiro. Então, engenheiro é análise, rigor e cuidado. Quando eu comecei a ver aquilo que se passava, pronto. Terceiro obstáculo. Falaste que essa favela tem um projeto. Valha-me Deus. Eu imagino que o projeto seja. E, portanto, se eu tenho um projeto, não preciso de mais nenhum. E isso já é um obstáculo. Depois falaste que trabalhas em contraturno. Outro obstáculo. Eu costumo dizer que eu não sou contra nada. E, portanto, eu não posso ser contraturno. O projeto Âncora foi construído entre 4 favelas. 4. Da periferia de São Paulo. Das piores que possas imaginar. E imagino que a tua também seja bem difícil de aguentar. Tem lá muito boa gente. Muito boa gente. Mas aquilo que quem criou a ONG, era uma ONG também, me disse foi que fazer contraturno de escola é como tentar enxugar gelo. O teu trabalho, Mateus, vai todo pelo ralo. Se tu não mudares, eu estou-te a dar esta possibilidade. Está aí. O formulário está aí. Entra, Mateus. Entra nesta associação. E daqui por meia dúzia de meses não vais ter esses problemas. Não vais. Porque vais fazer aquilo que o Âncora fez. E o Âncora estava entre 4 favelas. E, portanto, está no Brasil. Ok? Agora está na escola aberta. Quero dizer que te compreendo, Mateus. Te compreendo porque muito daquilo que tu disseste foram obstáculos que eu encontrei também, quando era da tua idade. Agora, eu não quero que tu enfrentes esses obstáculos. E, portanto, te vou dar pistas de resolução imediata. Imediata. Coisa que eu não pude fazer. E o primeiro, a ponte foi a primeira. E isso nos custou bastante. É isso, Mateus. Tenho muitos livrinhos escritos que depois podes ler, que eu não falo, que está nos livros, sabes ler, vai ler. Se quiseres algum problema, eu mando-te ler os livros. E a oferta está feita, eu estou a ver aqui, no lado direito do meu computador, formação humanizada, formulário para ser associado da ACAL. A ACAL é a Associação da Comunidade de Aprendizagem da Lagoa das Amendoeiras, que por acaso nem é das Amendoeiras, mas pronto, fica assim. Como sócio, podes intervir, Mateus, tens direitos, não tens que pagar nada e tens a oportunidade de acompanhar todo o processo até junho e depois de junho é ainda mais fácil porque a partir de junho eu não estou no processo e não serei um impedimento para que vós sejais criativos, porque outro obstáculo foi tu teres escutado as criancinhas para saber o que elas querem. Olha, vou-te dar um exemplo. Quando eu ainda pensava que o centro era o aluno, que é essa história que está, né? O centro é criança, protagonismo juvenil, autonomia da criança, e vai que os partes da autonomia é competir um com o outro, empreendedorismo é fazer mais que o outro, cuidado. Quando eu comecei o trabalho e perguntava às criancinhas, o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres saber? A primeira resposta era, eu posso dizer. Era a primeira resposta. Eles perguntavam se poderiam perguntar. Bom, eu disse sim. Então eles diziam, no princípio, quero fazer matemática. Ok. Quero fazer desenho. Ok. Eu perguntava porquê. Logo. E aí parava. Quero fazer língua portuguesa. Ok. Porquê? Quero fazer contas. Que é nada.
Eles querem despachar-me. Ou então, eu quero fazer robótica. E eu perguntava, porquê? E eles iam explicando e nós íamos construindo a problemática. E dentro da problemática, eu ia encontrar perguntas para um roteiro de estudo. Ok? Da matemática, da história, tudo isso. Este é o caminho. Agora, uma criancinha quer agora fazer robótica. Pronto. Então vai, brinca um pouquinho e tal, daqui por um dia, já não quero isto, quero aquilo. Não vai não. Não vai não. Brincar é importante, é a coisa mais séria que há na vida. Mas o brincar tem a ver com a aprendizagem. E o que eu vejo é deixar as crianças soltas, pastando coisas que não têm interesse nenhum, ou desenhando sem saber porquê, ou fazendo contas sem saber porquê. Um dia eu fui a uma empresa, não vou dizer o nome da empresa, mas fiquei amigo do dono da empresa, porque eu respeito quem discorda de mim e faz de outra maneira. Aliás, é ótimo, quando eu vejo alguém que discorda de mim, fico feliz, porque ele sabe coisas que eu não sei. Se discorda de mim é porque sabe coisas. Então eu vou aprender com ele mais umas coisas que eu não sei. Então, ele convidou-me para ir à fábrica, está na internet até. Eu fui lá à empresa e deparei com centenas de funcionários do computador. E o que é que ele me diz? Que conseguiu criar um sistema em que os alunos escolhem aquilo que querem estudar. Ai, que coisa linda. Eles escolhem o que querem estudar. Ok. Isto já vendeu aquilo para escolas particulares, muitas escolas, já tinha ganho muito dinheiro. Eu assim, ótimo, maravilha, então. Mas agora dá-me um exemplo. E ele disse, por exemplo, um aluno quer estudar a regra de 3 ciclos. Ok. E aí eu perguntei-lhe, e perguntaste a esse aluno porque é que quer estudar a regra de 3 simples? Ele ficou calado. Será que esse aluno acordou naquele dia com uma vontade imensa de estudar a regra dos 3 simples? Só se fosse doido, não é? Ele ficou a olhar para mim e disse, o que é que quer dizer com isso? Nenhum aluno quer estudar a regra dos 3 simples. Nenhum aluno quer aprender a fazer raiz quadrada. Nenhum. A não ser que seja, enfim, doido. Ok? Ou quer agradar, que é outra questão. Agradar ao professor. Puxa saco, não é? Então, o que eu fazia era isso, Mateus. Não basta perguntar o que eles querem. É preciso perguntar porque é que eles querem. E mais, se há uma necessidade que eles manifestam verbalmente, há uma necessidade que está por detrás da necessidade. Há um capítulo da formação de professores que trata disso. Saber qual é a necessidade que está por detrás da necessidade enunciada. É aí que as coisas funcionam. Porquê? O objeto que nós vamos definir, ele é significativo. Ele é integrador, porque se vai juntar àquilo que o outro já sabe. Ele é diversificado, porque é só aquele que quer, não o resto da turma. É ativo, ouviste falar de metodologias ativas, é isso. É ativo porque é a ação do aluno e é socializador, porque quando ele aprende, ele comunica, partilha. Então a aprendizagem, Mateus, parte daquilo que tu fazes. Perguntar às criancinhas o que é que eles querem. Ok. Mas pergunta depois porque é que eles querem. E se eles não explicarem, acabou. Eu vou dar-vos só mais um exemplo, já cá faltava a historinha. É rápida. Aliás, já contei essa história aqui, mas penso que o Mateus não estava. Nunca tive dificuldade, a partir do momento em que trabalhei em equipe, nunca tive dificuldade em montar roteiros de estudo, porque a criança dizia o que eu queria, perguntava porquê, eles me diziam porquê, e eu espetava-lhes com matemática, português, língua portuguesa, tudo isso, direitinho, que eles precisavam, que eles não sabiam que precisavam, mas eu sabia como professor. Mas houve um caso que me deixou era bem mais complexo. Uma colega veio ter comigo e disse, olha, fala com esse aluno que chegou hoje, o João, porque eu não sei o que fazer com ele. Tu imaginas o que ele quer? Assim, não, ele que venha. Então, eu me encontrei com o João e perguntei, João, o que é que tu queres fazer? Ele respondeu, eu posso perguntar, posso dizer? Eu disse, podes dizer. Olha, o que eu quero é matar os professores. Ok, ótimo, é um belo objetivo. Matar professores. A seguir, o que foi que eu fiz?
Porquê? É que eu estava no campo do socioemocional. E, portanto, eu não poderia injetar conteúdo sobre conteúdo. Eu tinha de ir com ele para desobstruir aquilo que ele tinha como conceito de professor. O resto eu não vou contar, porque é muito divertido. Posso dizer que esse projeto que eu fiz com ele, fiz um projeto com ele para matar professor. Fiz, lógico. Era isso que ele queria. Só que ele, ao fim de 4 dias, percebeu que não queria. Percebe? Ele estava num contexto em que todos o queriam ajudar. Ninguém queria competir contra ele, nem com ele. Não havia nenhum professor que quisesse impor o que é que fosse sem negociar. Ele percebeu, quando ele me diz, olha, a Anitta nem é má, que ele tinha escolhido uma professora para matar. E depois, passados 4 dias, vem ter comigo e diz, professora, a Anitta nem é má pessoa e tal, eu acho que não vou. Eu disse, não, desculpa lá, o objetivo é para ir até ao fim. Bom, gozei um pouco, até para que ele percebeu que eu estava a brincar com ele. Olha, Mateus, no dia 8, eu vou fazer uma palestra, não é palestra, é uma conversa, na Casa Museu Darcy Ribeiro, em Maricá. Na casa onde viveu os últimos dias, Darcy Ribeiro. Uma casinha feita por Niemeyer, que depois foi adaptada a museu. E nesse dia, 8 de fevereiro, vai ficar famoso esse dia. Vai recomeçar todo um movimento em que vós podeis participar. Se fordes sócios da ACAL. Vos espero. E fiquei em paz, que este velhinho vai se retirar, mas o Diego ainda quer dizer qualquer coisa. Não, só fazer explicar um pouco o que eu falei, né, que o arquiteto que eu falei, ele é da praxis, né, eu não teria ousadia de trazer alguém aqui que fosse teoricista ou alguma coisa nesse sentido. Então, Diego, são os piores. Só para dizer isso. Desculpa, são os piores. Porque eu conheço muito, desculpa lá, foi pior a emenda que o soneto. Fique à vontade. Eu estou só falando assim que existem pessoas também interessantes que estão fazendo coisas bonitas, né? Teoricamente. A gente tem que estar aberto, né, a sempre aprender como o senhor mesmo fala, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto e conhecer essas pessoas, né, para nos inspirar, como o senhor também se inspirou em tantas outras pessoas, né? Olha, eu trabalhei na década de 70 e 80 num grupo de arquitetos europeus que faziam as escolas do futuro. Arquitetos que falavam como esse que tu falaste. Depois no Brasil eu conheci a Bia, conheci tanta gente arquiteta da educação. Eu conversava com eles, é quase tudo mulher. E o que eu via é que aquilo que eles diziam não tinha nada a ver com o que faziam. Eles continuaram a fazer escolas, prédios, pensando que a escola é um prédio. E pior, que é um prédio com salas de aula. Tem espaços diferentes, tem um auditório, tem um espaço para a criancinha estar sozinha, tem um leque que espartam. Eles que se metam naquilo que sabem. Eu não posso ouvir falar desses arquitetos. Um dia, eu ajudei a fazer um projeto com uma escola que não tinha sala de aula. Passado um tempo, o secretário de Educação chamou-me, porque a arquiteta que dirigia as construções escolares mandou os engenheiros a essa escola para fazer salas de aula. Ok, eu disse ao secretário, faz uma reunião comigo e com a arquiteta. E assim foi. Estava o secretário, estava eu, a arquiteta e três engenheiros. Aí começou a reunião e a arquiteta só me disse isto. Eu sou a diretora, não sei de quê, eu é que sei o que é preciso e faz-se assim. Vai-se fazer não sei quantas salas de aula nesse prédio. E eu disse, não vai não. E perguntei-lhe, o que é que a senhora é? Sou arquiteta. Ok. Eu não vou dar palpite sobre arquitetura. Eu sou professor, formado em Ciências da Educação e exijo que me respeite. Se a senhora me provar cientificamente que tem de haver sala de aula, eu aceito. Então vá, explique-se. Acabou ali a reunião e não fizeram sala de aula nenhuma. Valha-me Deus, o Piaget dizia que a única área das ciências humanas em que toda a gente se considera especialista é a educação. Ninguém dá palpites a um médico, ninguém dá palpite a um engenheiro, porque é que toda a gente sabe, todo mundo diz como deve ser.
arquitetos. Bom, porra, aí que eles partam. Eu exijo respeito. Eu sou professor. Nenhum paizinho me vem dizer como é que eu vou trabalhar. Que me explique porquê. E se eu me explicar porquê, sem dizer eu acho, ou por coisas muito bonitinhas. Olha, em 1967, ainda não era nascido, o Conselho da Europa e a Suécia criaram um projeto das chamadas escolas de área aberta. Eu entrei nesse projeto. Aí a Suécia mandou uns técnicos a Portugal. E os técnicos fizeram uma escola de área aberta, P3, que era o número do projeto no Ministério. Depois os professores perguntaram à Suécia, o Ministério, para que eram aquelas barrinhas à entrada da escola com os furinhos. E os suecos trataram-se de rir. Porquê? Porque os arquitetos portugueses, os engenheiros, puseram na entrada da escola os suportes para os esquis. Sabem o que é? Então imaginar em Lisboa as crianças irem de esqui na neve para a escola. Oh, valha-me Deus. É do pior, é um pesadelo. Essa gente tinha. Agora, há arquitetos e arquitetos. E aí tens razão, Diego. Posso estar enganado com vocês. Não há nada... Só para acrescentar, esse arquiteto, e aí, em consonância com o que o senhor fala, ele não era um arquiteto escolar, né? Ele era um arquiteto que pensava a cidade, né? Ele pensava todo o tecido urbano e pensava de maneira descentralizada e justamente fora dessa lógica que a gente vive hoje, né? E quando ele, engraçado, na linguagem de padrões que ele compartilha, que é uma cidade inteira, né? Pensando desde o nível de organização geral da cidade até o quarto, por exemplo, tem um momento que ele fala das escolas, né? Ele fala como seria essa escola. E seria uma escola justamente muito parecida com aquela ideia dos círculos de aprendizagem, né? Se você for pensar. Então, ele estava ali nos anos 70, né? Então, existiam essas propostas de escolas que eram locais para as crianças daquele bairro, enfim, pensando a proximidade da criança com a escola ali no bairro e tal. Então, ele pensa, de certa forma, nessa mesma linha, mas, claro, ele está longe da educação. Enfim, só para trazer que ele tem um diálogo muito forte com as suas ideias, né? Te agradeço. É muito interessante. Mas e bebeu na tradição Zen, lá do Oriente, né? Que eu acho então... quem bebe naquela tradição oriental... Né, então retiro tudo quanto disse. Eu te agradeço. Ficar em paz. Eu vou-me embora, que já estou chateado demais. Muito obrigado a vossa participação, mesmo para aqueles que ficaram calados. Fica a oferta da formação humanizada e espero encontrar-vos daqui por uma semana. Eu não vou estar neste encontro aqui por uma semana, porque estarei lá na Casa Museu, mas estarei indiretamente, porque depois eu explico que aqui a Zizi, a Tina e tal, e o Rogério vão colaborar também. E, portanto, quanto menos eu participar, melhor. Um bom domingo, um bom resto de sábado. Obrigado. Graças à la vida. Tchau. Graças, até o nosso próximo encontro. Sim, Rogério.